Antes de você ajudar um fudido, você tem que saber o porquê ele é fudido. Nem todo pedido de ajuda é inocente. E hoje a gente vai conhecer o caso Elizabeth Smart. Muitas vezes, pessoal, neste canal aqui, eu evito mandar black pill do pessoal. Eu acredito que pessimismo absoluto não conduz à transformação, né? E não é compatível com o desenvolvimento pessoal masculino. Eu prefiro manter nos meus inscritos a esperança viva quando ele encontra espaço para existir. No entanto, a experiência e os anos me levaram a uma conclusão prática. O indivíduo precisa, antes de tudo, ser sagaz, ser esperto e cuidar da própria vida. Por anos, eu dediquei o meu tempo ajudando moradores de rua, atuei gratuitamente na internet defendendo homens vítimas de alienação parental, dava mentorias gratuitas de horas sobre transtorno de personalidade borderline, mas eu cheguei a uma constatação: você ficar tentando ajudar o outro o tempo todo, você pode acabar se colocando em segundo lugar, ou pior, ter um destino igual ao caso que a gente vai mostrar hoje. Leva ao desperdício de energia, pode levar à frustração, falta de reconhecimento. Quem nunca ajudou uma pessoa que te pagou ajuda com ingratidão? Acho que é uma experiência que todo mundo já teve na vida. Claro, isso é uma visão pessoal, eu respeito quem pensa diferente, mas eu acredito hoje, tá, que os conselhos só devem ser oferecidos quando solicitados, que o apoio deve ser reservado àqueles com quem a gente realmente tem laços. Pais, irmãos, se a gente tiver boa relação, porque só o sangue não quer dizer nada. Uma parceira, se você escolheu ter relacionamento, se você escolheu, você tem que dar o apoio. Se você não quer, você pode pular fora, e vale para mulher também. Amigos que não desaparecem quando as dificuldades batem à sua porta. O bom samaritano moderno, muitas vezes, é traído por quem? Pela própria vontade de exercer um altruísmo descontrolado. E a história que eu trago hoje é um alerta emblemático. Trata-se de uma mulher que, ao tentar ajudar alguém em aparente necessidade, abriu as portas da sua vida para um mal que se disfarçou de fragilidade, mas que carregava em si uma perversidade profunda. O caso ficou conhecido mundialmente, não tanto no Brasil, e por isso eu decidi trazer esse caso hoje. E tudo começa com o surgimento de um pseudo-profeta. O nome do cara era Brian David Mitchell. Era mais velho já, tinha nascido mais ou menos ali na década de 50. E a trajetória dele foi marcada por episódios perturbadores que culminaria em um dos sequestros mais chocantes dos Estados Unidos da América. Em Salt Lake City, Utah, esse tal de Mitchell vagava pelas ruas, né, morador de rua, e muitas vezes quando a gente vê alguém passando fome, a gente tem esse ímpeto humano de querer ajudar a pessoa. E vestido com trajes religiosos, né, proclamando doutrinas, misturava delírio messiânico, interpretações distorcidas da fé cristã. Isso não é uma crítica ao cristianismo de maneira nenhuma, tá? É uma crítica pessoal a esse homem. E ele afirmava que era um profeta escolhido por Deus para uma missão sagrada. Mais ou menos ali no início dos anos 2000, o Mitchell passou a circular pelas cercanias da casa da família Smart. Lois Smart, a mãe da vítima, da Elizabeth, cruzou com o cara algumas vezes, viu que ele tinha uma aparência miserável, comportamento errático, segurava cartazes pedindo ajuda, e em uma dessas ocasiões, a mãe da menina deu uma quantia de dinheiro pro cara, uma coisa à toa, de mais ou menos uns $5. Tempos depois, num gesto de bondade, o que ela faz? Vamos ensinar o cara, né, a pescar, em vez de dar o peixe? Chamou o cara para fazer trabalhos de reparo, consertar telhado, essas coisas assim do dia a dia, na casa dela. Com isso, olha só como que é perigoso se deixar um predador ter acesso a coisas aparentemente inofensivas. Mitchell teve acesso ao endereço da família, conheceu a rotina da família, identificou vulnerabilidades, e aquilo que parecia um ato de compaixão virou o quê? Tragédia. Uma porta aberta para o pesadelo. O sequestro. Na madrugada de 5 de junho de 2002, por volta das 2 horas, Brian Mitchell, aquele mesmo morador de rua, invadiu a residência da família Smart. Com uma faca na mão, foi até o quarto da menina, Elizabeth, que dormia ao lado da irmã mais nova. Ameaçando a menina, obrigou Elizabeth a sair em silêncio. E Mitchell não agiu sozinho. Ele contava com o auxílio da esposa, Wanda Barzee. Foi cúmplice, participante ativa e acreditava também nessa doutrina distorcida. Durante o cativeiro, a Elizabeth foi submetida a uma rotina de terror, doutrinação religiosa, privação de liberdade e abusos, inclusive daquele tipo que o YouTube não gosta, né? Que a gente fale a palavra. Mitchell e Barzee, para esse casal, tudo aquilo fazia parte de uma missão divina. Para Elizabeth, era um inferno na Terra. Durante os meses que se seguiram, a adolescente foi constantemente transferida entre esconderijos, tanto em áreas rurais quanto urbanas, sempre sob vigilância e ameaça. E olha só a doideira do cara. Mitchell deu para Elizabeth o nome de Esther, em referência à rainha bíblica Esther, uma tentativa talvez simbólica de apagar a identidade e impor a ela um novo papel nessa narrativa insana, né? Vai saber o que passa na cabeça de um indivíduo que comete uma atitude dessas. O resgate.
Depois de 9 meses de cativeiro, Elizabeth foi finalmente localizada em março de 2003, na cidade de Sandy, Utah. Estava passando um casal na rua, o casal reconheceu a jovem, né? Visivelmente assustada, ela estava assustada, usando um véu, acompanhada do casal Mitchell e Barsey. A cena levantou suspeitas. Acionaram a polícia foi lá, abordou Mitchell e Barsey, e o que eles falaram? Não, essa aqui é minha filha, é filha do casal. A postura da menina e a desconfiança dos agentes levaram a uma investigação. Apesar das ameaças, Elizabeth conseguiu relatar a história, sendo resgatada ali mesmo. O caso gerou comoção nos Estados Unidos e em diversos países. A coragem de Elizabeth de sobreviver, resistir, denunciar os horrores, transformou o menino num símbolo de resistência, né? Infelizmente, esses símbolos muitas vezes são cooptados pelo feminismo, que começa a colocar em todos os homens a culpa por um cara que, né, era perverso. Eu não vou nem colocar louco, né, porque o próprio tribunal entendeu que ele tinha noção dos seus atos. Mitchell foi julgado, condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, tentou alegar insanidade, falou que estava agindo sob ordens divinas, mas o tribunal falou, não, esse cara aí, ele foi maquiavélico, ele planejou tudo, ele estudou a rotina da família, então ele pode sim ser responsabilizado pelas suas atitudes. Wanda Barsey, a mulher, sentenciada a 15 anos, foi libertada em 2018, e o fato gerou até uma certa indignação, né? Porque as pessoas temiam que ela pudesse fazer uma nova vítima, calcular tudo através do maquiavelismo, da perversidade e sequestrar uma outra criança. A reconstrução da vida da Elizabeth, evidentemente, né, foi longa, foi dolorosa, foi um trauma não apenas severo, mas repetido. Que quando a gente tem um trauma severo, você pode gerar estresse pós-traumático. Quando é um trauma leve e repetido, pode gerar um estresse pós-traumático complexo. Agora imagina traumas severos e repetidos, como que não vai bagunçar a cabeça de um ser humano, né? Daí a menina reconstrói a vida, vira uma ativista dedicada à causa de vítimas de sequestro e abuso, funda uma organização voltada para ajudar pessoas que enfrentaram essas experiências traumáticas, e a história virou um exemplo de resistência, de superação e propósito. Mas também a lição que a gente deu no início do vídeo. Se ela não tivesse tentado ajudar um fudido, sem saber porque ele é fudido, a filha dela não teria passado por esse tanto de coisas. A maldade, meus amigos, muitas vezes se disfarça de necessidade para penetrar lares, destruir vidas, raptar menores. E a solidariedade pode até ser um valor que a gente continue considerando essencial, mas a solidariedade sem prudência pode ser uma armadilha. E eu deixo uma reflexão filosófica, o Ayn Rand e o egoísmo racional. Esse episódio ilustra o objetivo dessa pensadora, que defendia a valorização da vida, da racionalidade, da produtividade, e tem até um livro, né, que fala do egoísmo como virtude. Não que você não deva ser bom, mas altruísta, se sacrificar para colocar o outro em primeiro lugar. Pode ser uma coisa destrutiva para você e para o outro. Você destrói a autonomia do outro, compromete a integridade de quem ajuda e não deixa a pessoa caminhar com as próprias pernas. Em sociedades decadentes, onde os valores são líquidos, a confiança entre os seres humanos realmente está abalada, eu vejo que cuidar da própria vida não apenas se torna algo legítimo, mas até mesmo necessário, né? As pessoas são muito cruéis ultimamente. Isso não quer dizer que você tem que desprezar o outro, né? Ser uma pedra de gelo, nada disso. Mas selecionar com critério onde que você vai investir o seu tempo, sua energia e a sua compaixão, tá? Bom, acho que eu falei demais, né? Qual que é a conclusão? Esse caso ensina que compaixão sem direção abre as portas para o mal. Cuidado com o próximo é importante, mas deve começar pelos que realmente fazem parte da nossa vida. Quanta gente não é gentil com gente estranha de fora, mas dentro de casa é carrasco. Essa é a lição. Nem todo pedido de ajuda é inocente. Nem toda boa ação vai engendrar um final feliz. A esperança está na força da reconstrução, tudo bem. Mas cuide de si e proteja quem importa. Tenha critérios na sua generosidade. Pesquisa de opinião para encerrar o vídeo. E você? Banca o bom samaritano? Acredita realmente que tem que ajudar, que isso faz parte da jornada, da evolução espiritual? Ou é uma pessoa que se preocupa mais consigo mesmo e apenas com aqueles que estão dentro do seu círculo? Família, amigos, marido, esposa e bons amigos. E os outros, né? Infelizmente, às vezes, tem que ser cada um por si. Qual que é a sua opinião? Justifique aqui nos comentários. Valeu, abraço e a gente se vê. We'll talk about this later on. I know it's very difficult to state any philosophical principles like objectivism in a short period of time or to condense it. But can you give us some basic idea of objectivism and the principles of philosophy that you believe in? All right, now I'll make it very brief with the understanding that anyone who really is interested would look it up in my books, particularly in Atlas Shrugged, because otherwise I can't give long discourse and proof here.
So just as mentioning the highlights, the basic principle of objectivism is that man must be guided exclusively by reason. Reason is the faculty that identifies and integrates the material provided by his senses. That's a formal definition. That reason is man's only tool of knowledge, his only guide to action, and his only guide to the choice of values. As a consequence of that, man's proper ethics, or morality, is a morality of rational self-interest, which means that every man has a right to exist for his own sake, and he must not sacrifice himself to others or sacrifice others to himself. That the achievement of his own rational happiness is the highest moral purpose of his life. As a consequence of that, the only system, the only political system which expresses this morality is the system of laissez-faire capitalism, by which I mean full, unregulated, uncontrolled capitalism, a system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is owned by private individuals. The principle which ties morality to politics is the principle that no man has the right to initiate physical force, violence, compulsion against other men. Men have certainly the right of self-defense, but no man, no group of men, that includes the government, has the right to initiate force and to force a man to act against his own judgment. Now, this is the essence of the philosophy, but if you want me to illustrate what it means that very beautiful song which we just heard, which was sung magnificently, only in reverse. It means that man, if he chooses his ideals rationally, can and must achieve them. Here on earth, in reality, that there are no unreachable heights for men, there are no unrightable goals, wrongs. In other words, I approve enormously of that which makes people like the song, but I don't approve of its content. I say man can